televisão aberta no Brasil é algo importante para as pessoas. Nós hoje temos mais de 50 milhões de clientes. Boa parte da população brasileira são nossos clientes. Então, é importante para eles. Se é importante para eles, vamos esclarecer. Isso está dentro dos dispositivos que nós vamos estar entregando para eles. E eles têm que entender que é um sinal, esse sinal vem de outra rede, esse sinal não é nosso, mas, entretanto, traz benefícios que eles podem se aproveitar. Né? E aí, nesse momento, a nossa preocupação foi mostrar que estava surgindo uma tecnologia, essa tecnologia era importante para o Brasil, era importante para as pessoas no Brasil, traria satisfação para ela e esclarecer que o conteúdo que estava vindo ali não pertencia a Vivo, bem como até o funcionamento do serviço não pertencia a Vivo. Porque esse relacionamento, ou seja, essa transparência com as pessoas, faz com que as perspectivas não sejam frustradas e aí elas tenham uma verdadeira percepção do que estão adquirindo. E dessa forma, elas conseguiriam estar lidando com mobilidade, que é o grande desafio, acho, do OnSeg, é a mobilidade, né? De uma forma consciente. Bom, e aí, o que acontece, né? Quais foram esses... Como é que começou a aparecer a telefonia? Como a telefonia celular começou a se integrar com o mundo da TV aberta, né? Bom, o primeiro modelo foi o V820 e eu acho que o que é relevante comentar é que ele é um aparelho altamente tradicional, né? Então, hoje, se a gente pensar, você tem um display tradicional, no entanto, ele trazia várias coisas interessantes, né? É um aparelho 3G, né? Quadriband e com um display grande para esse tipo de formato que tem se demonstrado por vários tempos como preferido dos brasileiros e conseguir então atender aquela expectativa de simplesmente o quê? Está trazendo essa oferta, mas de uma forma bem tradicional, que simplesmente visava o quê? Olha, é um serviço novo e você consegue ver TV. Nada mais do que isso nesse momento. Bom, dando continuidade a essa jornada, né? Eu não vou falar de todos os aparelhos, eu vou só citar alguns que eu acho emblemáticos, a importância desse por ter sido o nosso primeiro, né? Vem logo depois o GM600 da LG, que foi o primeiro aparelho com interatividade. Ele é um aparelho que inicialmente saiu sem suporte à interatividade, depois vieram novas versões com suporte à interatividade. Nesse momento a gente começou a comunicar que você também pode fazer o download, né, tem um site aqui embaixo, e fazer a atualização do seu aparelho para suportar a interatividade. E aí, nesse momento em que a gente teve Copa do Mundo, em que todos começaram a desenvolver esses aplicativos, principalmente a TV Globo, né, lançou um primeiro aplicativo de interatividade para começar a ver como isso funcionava, ver como as pessoas percebiam isso. Então esse foi o aparelho onde nós, operadora, conseguimos então começar a também entender como é esse mercado, ou seja, como funciona a telefonia móvel, como funciona a interatividade e aonde nós estamos aí nesse ecossistema. Enfim, logo depois, né, observando que uma das grandes demandas, né, ou seja, qual a grande dificuldade, talvez, da penetração da TV digital como um todo, a questão do custo. E aí fomos atrás, então, também de uma oferta razoável, conseguimos trazer um aparelho de TV digital para preço para pré-pago abaixo de R$400, né, e aí foi o lançamento do Quase Até Mobile, bem 290. E também, no evento da Copa, já trouxemos um modem, né, e esse modem trazia o suporte também à TV digital no micro, com suporte ao Windows, né, permitindo que os usuários que adquirissem você também pudessem ver TV. Tudo isso visando atender talvez uma demanda de ver a Copa com mobilidade. Perfeito. Enfim, também um aparelho touchscreen, low band, né? Ok. E por fim, a gente menciona aqui o Galaxy S, que é um aparelho recentemente lançado, e aí seria uma nova etapa também de evolução. Estamos falando de aparelhos tradicionais, no início um aparelho de teclado normal, que a gente conhece, com uma tela, enfim, boa. Depois começamos a falar de alguns aparelhos touchscreen, porque parece ser a tecnologia de interface que traz a capacidade de o usuário interagir melhor com o que está acontecendo na tela, né? E aí, por fim, a gente vem então com o primeiro smartphone que suporta TV digital lançado no Brasil. Então, isso até é interessante, que é uma exclusividade do mercado brasileiro, né? Esse aparelho fora do Brasil não tem
suporte à TV, né? E, enfim, um aparelho super capaz de 1 GHz de processamento, né? 5 megapixels de câmera, enfim. Aí o que a gente pode tirar de resumo, né, quando a gente fala dos modelos? O que vem ocorrendo? Primeiro, surgiu simplesmente a oportunidade para você ver TV, né? Depois, esses novos aparelhos eles começaram a se tornar mais acessíveis, começaram a trazer interatividade e começaram a permitir até que você grave conteúdo, pause seu conteúdo, coisas de televisões altamente sofisticadas, né? E, por fim, agora você tem um computador na sua mão, né? Ou seja, você tem 1 GHz de memória, você tem uma alta capacidade de memória interna, e isso faz com que cada vez mais realmente a interatividade se torne algo viável, se torne algo que deve ser explorado e algo que pode trazer realmente muito recurso dentro da telefonia móvel, né? Porque os aparelhos vão conseguir absorver esses aplicativos, vão conseguir estar tratando com eles e com a sofisticação que eles possam conter, né? E aí, seguindo esse raciocínio, né, o que vem ocorrendo no mercado de telefonia, né? Acho que esse é basicamente o único número que eu escrevi, né? Enfim, mas é interessante observar que nesse primeiro semestre em relação ao semestre anterior, olhando o varejo como um todo, né, você tem um crescimento de mais de 200% nesse mercado de telefonia digital, com aparelhos, com TV digital, né? Se a gente imaginar, você dizer, pô, você está comprando períodos diferentes no ano, tudo bem, mas eu estou comparando o Natal com a Copa, né? Enfim, e mesmo assim você teve todo esse crescimento, né? Isso é algo relevante e a gente observa que ainda existe oportunidade para crescer mais, né? É interessante observar assim, o que também a gente sente quando a gente observa o nosso call center, e a gente observa quando os nossos clientes interagem com a gente, é que muitas vezes até o OneSeg, na nossa realidade, por conta do custo do aparelho, ele está se tornando a primeira experiência das pessoas com a TV digital. Então, curiosamente, né, a expectativa que seria você ter uma televisão tradicional, fixa na sua casa, não, as pessoas elas têm a oportunidade, muitos têm a oportunidade de comprar um aparelho com TV digital e a partir dali, então, está vivenciando a experiência dessa tecnologia. E quando ele começar a observar realmente toda essa diversidade, de repente, até a partir daí pode surgir interesse para realmente ele ter a tecnologia em sua casa, né? Então, acho que o aparelho, a TV no aparelho certamente fomenta para o próprio crescimento do mercado de TV no Brasil, né? E, além disso, olhando também alguns relatórios que falam do crescimento da TV analógica, né, de aparelhos com TV analógica, é curioso ver que a taxa de crescimento está muito semelhante. Então, isso quer dizer o seguinte: existem margens para aquecer mais, existem margens para aquecer mais rápido, e a gente com certeza compartilha, né, esse dilema, né, com as operadoras, com as emissoras de TV, que é a questão da cobertura. É um desafio, nós somos uma operadora de telefonia móvel, a gente tem os nossos desafios de cobertura, também é muito difícil você entregar isso com qualidade, mas a gente também observa na oferta de nossos serviços que talvez cobertura é um dos temas mais relevantes para estar conseguindo realmente se disseminar um serviço de forma massiva, né? E a gente acredita que na medida que você consiga trazer segurança para as pessoas, de que elas sabem que a mobilidade dela, dentre todos os locais que ela pode estar, é atendida, então o foco na TV digital. É claro que a TV analógica também, a gente observa, talvez pela característica do mercado, de ser muito baseado no mercado cinza, né, a questão do custo do aparelho ainda está um pouco abaixo, mas estamos chegando muito próximo já com essa oferta do N290, e aí talvez daqui a pouco essa diferença vai realmente ser minimizada, né? E aí, por fim, no meu último slide, vamos esperar ver se ele entra. Foi. Eu quero que vocês olhem para o meu slide, vocês lembrem do slide do Raimundo, né? Enfim, igualzinho, né? E o que acontece? O que a gente observa na questão da interatividade, né? Talvez ela seja a grande inovação presente na questão da TV digital. Ela é um mecanismo de oportunidades que todos juntos temos que aprender a maximizar, né? Enfim, e aí como é que funciona onde é que a operadora de telefonia está nesse ecossistema, né? Você tem emissoras de TV enviando
o sinal consegue, né, com o seu conteúdo. Enfim, também vendo o aplicativo, né, interatividade para aquele conteúdo que ela está transmitindo. Né? No momento em que o usuário ele tenta interagir com esse conteúdo através do canal de retorno, então ele acaba passando por uma operadora de telefonia, que seja por um recurso de SMS, que seja por um recurso de transmissão de dados, enfim. Depois ele acaba interagindo com um provedor de conteúdo que tem algum relacionamento com a emissora de TV por conta do tratamento desse conteúdo, do sincronismo do que está ocorrendo, enfim. Retornando então a resposta para a demanda do usuário, que passa novamente para a operadora e que por fim então vai estar atendendo a demanda do usuário ali naquele aplicativo, a requisição dele. E aí o que nós gostaríamos de comentar aqui, que hoje a oferta de planos de dados e a oferta de serviços de SMS é algo que o usuário adquire, né? Ele tem. É altamente negativo você desenvolver um serviço, usar algum tipo de recurso desse do aparelho, não estar previsto esse tipo de utilização e o usuário descobrir que de repente aquele conteúdo que ele comprou por X tem um custo extra. Então eu acho que nós podemos entrar aqui nessa parceria ajudando justamente a criar modelos de forma que se torne transparente para o usuário essa comunicação. Perfeito? Eu posso citar um exemplo até de uma última oferta da Vivo, que se chama Vivo On, onde nós oferecemos serviços a redes sociais nos aparelhos com uma tarifa flat, né? Enfim, e podemos fazer o mesmo tipo enfim, podemos conversar com os operadores as emissoras de TV, conversar com todo o mercado, entender qual é a demanda e ajudar com que esse canal de retorno que for utilizado por meio das operadoras de telefonia, ele seja realmente ofertado da forma com que o usuário vai entender, o usuário vai ficar satisfeito, entendeu? E de forma que vai trazer realmente sucesso para esse ecossistema. Se todos os parceiros realmente não se comunicarem de forma adequada, ou seja, se realmente isso não for tratado com toda a qualidade demandada quando se está colocando uma inovação no mercado, para que as pessoas não se decepcionem quando você não crie taxas de rejeição, entendeu? Existe um risco, né? E esse risco pode ser muito facilmente minimizado simplesmente por meio das parcerias que podem surgir, porque o interesse de todos é realmente que isso tudo se torne um sucesso e que a telefonia digital no Brasil cresça e que a telefonia OneSeg realmente traga para as pessoas as suas demandas em termos de mobilidade, enfim, onde quer que elas estejam. Tá bom? Bom, então, está aí a nossa última mensagem, né? Enfim, e que é realmente que a gente gostaria de estar parceiro para contribuir com a habilidade de modelos para a utilização do canal de retorno. Perfeito? E, bom, era só isso. Muito obrigado.